Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ritos Rituais. Me chamo Rodrigo Menezes, mestre maçom filiado ao Grande Oriente do Paraná, e hoje vamos dar continuidade a algumas referências herméticas que foram inseridas na ordem maçônica e que deram origem a uma parte significativa do simbolismo. Nós já falamos no último vídeo sobre o esquadro e o compasso, e hoje vamos falar sobre o Sol, a Lua e o Mestre da Loja. Tá? Mas antes eu gostaria de convidar você para participar do nosso projeto, para conhecer o nosso projeto de reuniões online para discutir os graus superiores do rito escocês antigo e aceito. Nós estamos fazendo reuniões quase que semanais para falar de cada um dos altos graus. Tá? Nós falamos também sobre os graus simbólicos, as lendas, as particularidades, detalhes ritualísticos, sempre trazendo informação da fonte. Tá? Eu costumo usar os textos do Rito de Perfeição, alguns textos originais americanos, franceses. A ideia é mostrar um conteúdo de qualidade, sem enxertos ou aberrações posteriores, e explicar a beleza e as particularidades do rito. Então, se você se interessar, entra na página do projeto, está hospedado no Apoia-se. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição e se inscreva, vamos trabalhar junto na divulgação desse conteúdo. Para mim é muito importante essa participação de vocês. Bom, voltando ao tema do vídeo, o que a gente vai fazer hoje é uma continuação do último vídeo anterior. Então eu recomendo vocês que assistam aquele vídeo também. Vou tentar colocar aqui no link o cartãozinho para vocês serem ligados para lá. Tá? É um pouco uma continuação das referências. O que a gente vai falar hoje é a simbologia das grandes e pequenas luzes da maçonaria. E aí diverge um pouco se você estiver falando do segmento saxônico ou latino. Então por isso a gente falou no último vídeo do esquadro e do compasso, uma das suas origens, e hoje a gente vai falar do Sol, da Lua e do Mestre da Loja. Tá? No sistema saxônico, nos ritos de origem inglesa e americana, as três luzes menores são o Sol, a Lua e o Mestre da Loja. Mas por que a gente tem isso na ordem? O Sol e a Lua não tem nada de pedreiro operativo, né? Você não tem nada de realmente construção nesses dois símbolos. Para entender melhor isso, a gente tem que lembrar o período histórico em que essas influências foram trazidas para a maçonaria, que é o período do renascentismo, da renascença. A ideia, o conceito geral do renascentismo era valorizar ou supervalorizar um ensinamento anterior do período atual. Então entender que existia, por exemplo, no Egito Antigo, um ensinamento que já não existia mais na década atual, no período atual do renascentismo. Então trazer de volta, trazer novamente, estudar novamente esses ensinamentos, esses aprendizados como se fosse algo superior ou algo melhor do que estava sendo estudado naquele período. Tá? O Sol e a Lua, e aí vem a nossa referência, né? O Sol e a Lua para os antigos egípcios, eles representavam Osíris e Ísis. Segundo Plutarco, um diz ser a divindade e a outra a natureza. Tá? A lenda egípcia, ela conta que a divindade é morta pelo pecado do mundo e a natureza tenta o seu restabelecimento. Mas a gente tem pouco conhecimento sobre o que as divindades egípcias realmente significavam. Tá? Osíris era a divindade como vontade e poder, e Ísis, a sabedoria divina na divindade. Tote, então, sendo a junção dos dois, era a palavra divina, a expressão da sabedoria divina na humanidade. Os gregos o chamavam de Hermes e o representavam como o doador de todo o conhecimento aos homens. Trazendo para um conceito mais próximo nosso, o Evangelho de João o chama de Logos, ou palavra, e ele diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. A palavra sendo uma manifestação do divino é um conceito filosófico já anterior ao próprio cristianismo. Tá? E eu falei aqui para vocês nesse último parágrafo um monte de coisas, várias referências, e eu posso até ter confundido vocês. Tá? E isso aconteceu também com alguns autores que tentaram, né? Alguns ainda tentam, mais baseados nesses autores antigos, mas eles tentaram trazer o conceito de que a maçonaria nasceu nos mistérios egípcios. E é um erro bem estranho essa comparação. Na realidade, o que temos é uma apropriação de um entendimento que já era usado por outras ordens. No nosso caso, eu estou falando mais especificamente do hermetismo, e que foi inserido na maçonaria quando um grupo específico de pessoas usou a ordem para a prática das suas reuniões. Tá? Não era algo que nasceu ou que surgiu ali. E também não existe uma linha de continuidade entre os mistérios egípcios e a maçonaria. Isso é tudo conversa fiada, sem comprovação científica.
Naquela gravura hermética que eu coloquei no vídeo passado, eu vou deixar aqui para vocês, o signo do planeta Mercúrio, ele fica acima do Sol e da Lua, tá? Você vê os três aqui na parte superior. O Sol, a Lua e Mercúrio, e os gregos chamavam esse planeta também de Hermes, ele é o mais próximo do Sol de todos os planetas e, consequentemente, raramente é visto, tá? Hermes, ou pelo nome egípcio Thoth, recebe a promulgação da filosofia, distinguida pelo nome de hermética, filosofia hermética. De posse da filosofia hermética, vieram os símbolos usados por Pitágoras, com suas explicações secretas sobre eles e suas doutrinas a respeito dos números, conhecimento de tudo que sempre foi reservado a alguns adeptos, e assim tornou-se mal compreendido. No século XVI, XVII e XVIII, o hermetismo se conectou com a alquimia e novamente as suas palavras e símbolos eram ocultados das multidões, ainda mais do sacerdócio da época, visto que, por um período de tempo, quem praticava abertamente esse tipo de estudo podia arder nas fogueiras, né? A gente encontra na maçonaria os principais símbolos das doutrinas religiosas do Zen de Avesta, o livro da fé dos ancestrais da Média e Pérsia e seus sacerdotes. Segundo Heródoto, eles eram denominados de magi, ou os sábios do Oriente, olha aí, mais uma referência interessante, que possuíam as doutrinas quando Ciro, de ascendência da Média, tornou-se chefe da grande cidade da Babilônia. Estas doutrinas foram ensinadas a Pitágoras, e como ele não poderia tê-las aprendido em outro lugar, a presunção, e aqui a gente está falando apenas de uma hipótese, é que a tradição é verdadeira, que ele visitou a Babilônia e foi aluno dos magi, como tinha sido antes dos sacerdotes egípcios. Então ele tornou essas doutrinas conhecidas de seus discípulos entre os gregos e inventou símbolos, especialmente o conhecido Teorema de Pitágoras e o Tetractes, também conhecido como Triângulo Perfeito. Esses ensinamentos ainda não são totalmente conhecidos para nós. Algumas referências e alguns ensinamentos mais internos da ordem a gente não tem conhecimento, tá? Mas aí você vai pensar, poxa, então estou falando que a maçonaria nasceu com Pitágoras, é uma ordem, a continuidade da ordem pitagórica. Calma, não é nada disso. Mas voltando aqui, Hermes, o egípcio Thoth, a palavra divina com o mesmo nome do planeta Mercúrio, era o mestre dos filósofos herméticos, o mestre do universo, a presença divina nele, o mestre da luz e da vida. Existem diversas referências de antigos manuscritos maçônicos que fazem referência a esse mestre, tá? Então, resumindo, o mestre da loja era Hermes, o verbo divino, e a frase o sol, a lua e o mestre da loja, ele encontra seus símbolos exatos e representação na gravura hermética que eu mostrei para vocês. Tá? O Sol representa a divindade, a Lua, a sabedoria divina, e essas três aludem a várias tríades da loja, ou várias tríades da própria maçonaria. É no universo que nós vemos toda a sabedoria divina que ela revelou ou irá revelar para nós nessa vida. Somente nele alcançamos qualquer conhecimento dessa sabedoria. É a alma do universo. E, portanto, o universo, seu corpo, é considerado o segundo Deus. Tá? Só para esclarecer melhor os termos, sabedoria divina e alma do universo, eu quero falar para vocês que eles expressam um conceito muito antigo, cosmológico e de religião. Em Provérbios, a sabedoria é chamada como o artífice ou o mestre dos trabalhos. Com o Criador, quando ele coloca o compasso sobre a superfície do abismo. Essa visão possui certa analogia à noção de Platão, do cosmo em Timaios. O artífice se volta novamente ao mesmo sopro ao qual era parte da alma do universo. Entre os neoplatonistas existem a identificação da alma do universo como a unidade primária, da qual outras almas emanam. E da mesma forma, o autor John Toland identifica Deus com o universo, a força e energia de tudo que criou tudo e governa tudo. É Deus, o qual pode ser chamado de espírito ou alma do universo. No homem está a palavra divina, a voz é a expressão da sabedoria divina. Todo intelecto humano contém algo da natureza divina, e é o que a gente já falou no último vídeo. É um raio daquele na divindade, que é algo superior à nossa razão e inteligência, mas do qual esses são efeitos, como a luz é a efluência da chama do fogo. Essas são doutrinas da filosofia hermética
que foram inseridas na ordem. Tá? Mas o que isso tudo tem a ver com a maçonaria? Bom, já concluindo, a ideia é mostrar para vocês outra influência do hermetismo direta nos grandes ensinamentos da ordem maçônica. Os 3 astros, eles representam a abertura, o fechamento e a sabedoria transmitida. Pelo princípio hermético seriam o Sol, a Lua e Mercúrio. Mercúrio sendo o real, Mercúrio sendo a matéria. Tá? O venerável mestre, ele é quem transmite a sabedoria, tendo recebida do céu, do mundo celeste, e repassando para a terra, o mundo terrestre. Como nós já falamos aqui, o século XVII ele marca a entrada de um grande grupo de pessoas que se infiltra na ordem para estudar algo além do ofício de construção, e você não consegue traçar um paralelo entre esses 3 símbolos de hoje com um canteiro de obras, com uma ferramenta específica de um construtor. Tá? Isso mostra como os ensinamentos foram importados de fontes diversas, muitas vezes longe até da própria origem operativa da maçonaria. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, senão eu vou me estender demais aqui falando para vocês. Então, se você curtiu o vídeo, clica no joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, a participação de vocês é muito importante para nós. Não se esqueça de clicar no link ali embaixo, conhecer o nosso projeto de encontros para debater os graus superiores do Rito Escocês Antigo e Aceito. Eu conto com a participação de vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.